E o meu presente de aniversário foi Nosferatu, do Robert Eggers. Eu vou fazer esse vídeo não só sem dar spoilers, como contando o menos possível sobre o filme. Caras, Nosferatu tem que ser assistido na maior tela possível. Eu fui com meu amigo no IMAX e... O Robert Eggers já é conhecido por excelência no horror, caracterização, em toda a ambientação, a atenção extrema aos detalhes, aquilo que ele está representando, as épocas que ele está representando. Então, antes de mais nada, Nosferatu é um deleite visual, um deleite estético. O berço do Nosferatu é o expressionismo alemão, trabalhando com horror, trabalhando com o medo e a loucura, os sonhos, os pesadelos e a realidade distorcida. E esse centro o Eggers manteve para o filme dele, a adaptação de Nosferatu, filme original de 1922. É muito importante entender o expressionismo para entender esse filme do Eggers também, caso vocês nunca tenham visto Nosferatu ou nunca tenham ouvido nem falar sobre ele. E essa história ela se passa ali no início da Revolução Industrial, onde se tem um pragmatismo do pensamento, é mais o pensamento lógico, é muito da época do iluminismo, tudo isso. Então é uma sociedade, em geral, que repudia tudo que vem de contos, bruxaria, lendas, histórias do sobrenatural. Ao mesmo tempo em que, especificamente na Alemanha, o expressionismo vem pós-Primeira Guerra, onde temos uma sociedade muito traumatizada pelos horrores, né, que passaram e que ficou, porque a Alemanha ficou muito complicada. É bom ir preparado para o cinema entendendo isso, entendendo esse contexto histórico que o Eggers está trazendo para o filme dele. Falando um pouco sobre o Robert Eggers, é um cara que se fundamentou muito no teatro, que é o começo dele, da carreira dele, e depois esse cara trabalhou na direção de arte, muito mais focado no figurino, e disso a gente entende essa obsessão dele pela estética, essa obsessão de pesquisa. Robert Eggers e toda a produção, eles contrataram professores e historiadores para pegar detalhes do detalhe. Então, por exemplo, teve um caso da bota que o Nosferatu vai usar, tinha que ser exatamente igual às referências que ele tinha, ao contexto histórico, e a figurinista fez mais de 20 versões até que ele aprovasse uma. A direção de arte, ela vai criar textura, ela vai criar todo esse ambiente narrativo por trás. E relembrando que o expressionismo trabalha muito com o significado dos objetos, como a escada, como o espelho, os livros. E prestem atenção nisso quando assistirem ao filme, porque está muito presente. Então o Eggers, ele trabalha muito, primeiramente, o estético, né, essa narrativa visual, e aí ele imerge os personagens, imerge os atores. Algumas coisas que a gente tem na nossa mente de o que deve ser a figura do Nosferatu, o que deve ser tal coisa, o Eggers ele vai dar uma modificada. Tem figuras aí que não vão ser aquilo que está no nosso imaginário, mas vão estar melhor encaixado no contexto histórico, nas referências que ele tinha. No final do vídeo eu vou falar o quê? Ele está muito imerso na ficção gótica. Então, não sei se vocês leram, né? Eu cresci lendo Álvares de Azevedo e Edgar Allan Poe. Todas as questões do gótico, da donzela pálida, aquele amor alucinado, obsessivo, aquela obsessão exasperada, aquele amor mais intenso possível, vai estar muito presente no filme também. A ficção gótica traz muito de coisas bizarras também, muito da necrofilia, muito de coisas putrefatas, de cemitérios, cadáveres e coisas assim. Então é já uma ficção, uma literatura mais bizarra, e aí isso encaixa perfeitamente no universo do Eggers. A gente precisa exaltar a fotografia desse filme. O Robert Eggers trabalha com o mesmo fotógrafo desde A Bruxa. É lindo quando a gente tem esse casamento perfeito entre direção de arte, foto e a direção, né? Então, essa coisa de poder captar as expressões dos atores, porque a câmera tá aqui na cara deles, ao mesmo tempo que, e isso é muito importante pro Eggers, né, que o fundo, o plano de fundo, sempre tenha algo narrativo, ou pessoas fazendo alguma coisa, isso tá muito no Homem do Norte, né, pessoas fazendo alguma coisa, ou coisas simbólicas que talvez à primeira vista não chama tanta atenção, mas se for pensar, isso ali tava perfeito, né, o que tava atrás do personagem, enfim, a luz ressaltando os personagens, delineando, contornando. Me remeteu muito também ao uso do azul
nos filmes, né? Lembra que a gente falou no meu outro vídeo sobre a coloração do filme, né? E depois, na história do cinema, a gente teve a noite americana, né? Que era essa coisa de posso filmar de dia, vou puxar ali e trazer o azul pra fingir noite, né? Tem se falado sobre atuações teatrais, né? Eu lembro de discussões com uma amiga minha, o que é uma atuação teatral? E por que isso tem uma vibe pejorativa? Mas faz muito sentido. Uma coisa que a gente precisa entender assistindo o filme é que aquilo, esse horror todo que está sendo vivido, é real para os personagens. E é uma época em que falar sobre vampiros era uma coisa séria. As pessoas na Romênia, nesses mini países principalmente, eles tinham muito sério isso. Eles estavam ali exumando cadáveres e botando estaca neles, porque sim, eles acreditavam que aquele cara estava assombrando a família deles. Eu quero ressaltar a atuação do William Dafoe. Sério, gente, tinha momentos. E eu acho que é intencional, ele traz um alívio cômico. Que maravilhoso. Era eu e o Dimas rindo assim. As outras atuações estão muito bem. Eu acho que a Lily Depp tá muito bem no papel. Ah, sério, toda a atuação física dela, essa coisa do bizarro, do sexual, tudo. Ela manda muito bem. E aí, o nosso Bill Skarsgård, o cara é bom. O cara é bom. É uma família de atores muito boa, né? O Eggers é tão preciosista, né? E isso é perfeito. De novo, ele trabalhou com historiadores para recuperar um idioma daquela época que já se perdeu, a língua dácia, né? Então ele trabalhou muito para trazer o vampiro com aquele sotaque em inglês. Aliás, assistam em inglês preferencialmente. E aí tem momentos no filme, não é spoiler, calma, que essas pessoas vão falar, né, nesse outro idioma e nem sempre vai ter legenda, mas uma que me chamou a atenção foi Strigoi. E o Strigoi, ou Strigoi, é o vampiro, né? É como eles chamavam vampiro. E isso é muito legal. Uma coisa que eu gostei muito que o Eggers traz é essa questão da sexualidade reprimida. E tentando falar sem falar. A Ellen, ela tem algo especial desde a infância. E muito da adolescência dela, vou deixar pra ela contar pra vocês, mas vai ter essa questão da repressão sexual. E isso era muito presente, né? Essa questão de elas são tão puras e perfeitas e intocáveis e as ninfas pálidas, né? Ter esses desejos era algo a ser julgado, né? Então a Ellen é uma esquisita da sociedade. Tem rolado a dúvida, né? Tá, mas Nosferatu ou Orlok? Qual é o nome da criatura, né? O nome do conde é Orlok, tá? Nosferatu é uma palavra do romeno antigo que vai significar o indesejável, o ofensivo, o insuportável. Gente, quando vocês forem assistir a Nosferatu, tenham em mente que na minha sessão havia 2 crianças de 6 ou 7 anos. Eu vou deixar só esse fato aqui, lembrem depois. Ao assistir o filme, me contem aí se era legal elas estarem lá dentro. O que eu vou falar a seguir talvez seja um spoiler. Então pausa o vídeo aqui, assiste o Nosferatu e volta. Attention, please. A aparência do Orlok. Uma coisa muito legal e muito importante na indústria hoje que passa um trailer contando a história toda do filme é que a figura do Nosferatu foi muito bem preservada em toda a divulgação. Então, quando a gente assiste ao filme, é uma surpresa quando nós realmente vemos a figura do Nosferatu e ela não é aquilo que está no nosso imaginário. Ela não é aquilo do filme de 1922, ela não é aquilo das outras reproduções, né, do filme. É diferente. O Eggers fez uma escolha. E essa escolha foi representar o Nosferatu realmente como um conde da época. Então ele tinha ali pinturas, representações, né, das figuras de alta classe da Romênia, desses países, e aí ele faz essa escolha estética. Então o Nosferatu ele tá mais baseado num cadáver de um conde daquela época do que na figura lânguida com os dentinhos do Nosferatu, ainda que as mãos e as unhas tá ali. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, manda pros amigos e me segue pra mais dicas de filmes e séries por aqui. Até mais!